Olá, sejam todos muito bem-vindos à Rede Pedagógica, a maior rede de educadores. Começa agora o 5º dia de programação da 12ª Semana Rede Pedagógica Socialização. A sua formação continuada, 100% online, 100% gratuita e com certificado gratuito de 120 horas. Aqui na Rede Pedagógica você encontra a maior e melhor formação para educadores. E que bom que você está aqui com a gente, que bom que você faz parte da rede. Aproveita que a programação de hoje está sensacional e está só começando. Clica no aviãozinho que aparece aqui no cantinho do seu Instagram, do seu celular e manda essa transmissão ao vivo para os seus contatos para que mais e mais pessoas possam participar não só do evento, mas passem a fazer parte da rede também. Quanto maior o número de pessoas aqui nessa nossa comunidade de construção e compartilhamento do conhecimento, mais ideias. Aqui na Rede Pedagógica, a diversidade de pensamento é muito bem-vinda. Nós defendemos aqui a multiplicidade de ideias e concepções pedagógicas, assim como está preconizado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, que certamente você, professor, já conhece. Pessoal, em instantes nós teremos aqui o mini curso Globalização e Socialização com o professor dinamarquês Niels Nielsen. Ele que é professor também do curso de inglês da Rede Pedagógica. Você sabia que você pode estudar inglês, francês, alemão, aqui na Rede Pedagógica, espanhol também. Nós temos cursos completos nesses 4 idiomas para que você, professor, possa se apropriar de uma segunda língua. Esse é um investimento fundamental que todo professor precisa fazer nos dias de hoje. Conheça os nossos cursos de idiomas em rpead.com.br. Quem está participando da Semana Rede Pedagógica pode fazer o curso de inglês completo do professor Niels Nielsen, curso de inglês básico, pagando apenas R$50. Isso porque todos os inscritos da nossa Semana Pedagógica vão ganhar um cupom de R$150 de desconto. O curso, que custa R$200, vai sair por apenas R$50. Entre em contato conosco agora mesmo e solicite o seu cupom de desconto. Você pode falar com a equipe de atendimento da Rede Pedagógica pelo direct do Instagram, pelo inbox do Facebook, pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Anota aí o nosso e-mail, CAP, C de casa, A de abelha, P de porta, CAP de capacitação. cap@redepedagógica.com.br. É só você colocar o seu nome completo, dizer que está participando da 12ª Semana Rede Pedagógica e solicitar o seu cupom de R$150 de desconto, para que você inicie ainda hoje o seu curso de inglês básico aqui na RPEAD, a sua plataforma de cursos online. Olá, boa noite, Sônia, Sinara, Ivani, Eva, Luiz, Francisca, Luciana, Jusilene, Josélia, Leila, Marcinha, Lídia Goulart, Rosemary da Rosa, Jatobá Neto, Bruna Figueiredo, que bom que vocês vieram. Que bom que vocês são pontuais, já estão aqui de prontidão para esse mini curso sensacional que começa agora com o professor Niels Nielsen, que eu já vou adicionar aqui na nossa transmissão. Ele é muito querido aqui, já participou com a gente de outras formações e tem gente aqui que se lembra dele, eu tenho certeza disso. Tudo bem, e você? Como Como estão vocês? Tudo certo? Tudo ótimo, Nils. Que bom que você está participando com a gente de mais essa jornada de É um prazer estar com vocês e um feliz 2023, bastante atrasado, mas não importa, né? Acho que dá para desejar isso no janeiro inteiro, não é verdade? Com certeza.
Durante o ano inteiro a gente quer esse feliz Certeza. 2023, não é mesmo? E aí, Nilson, muitos planos, muitos projetos para A gente brinca, né? 2023. Você tem plano, você tem Eu queria... planejamento, né? Planos eu tenho Ah, bastante, ainda estou fazendo planejamento para realizar os planos. Mas sim, tenho sim. Tem bastante cursos para fazer, bastante aulas para dar e coisas para inventar. Então, eu acho que 23 será um ano muito bom, depois 2 anos bastante complicados. Acho que 23 vai ser um ano bom. excelente, gente. O que o Nilson falou é muito importante. Olha só, ele está cheio de planos, que são essas ideiazinhas, né, que ficam aí pulando aí na nossa cabeça todo começo de ano, né? Mas a gente precisa fazer planejamento, colocar no papel, né, Isso é Nilson? verdade. Traçar Isso é importante. metas. Planos, a gente sempre tem bastante. O planejamento para realizar os mesmos é um pouco mais difícil, é um processo mais complicado. Mas eu tenho os dois, eu tenho os dois. Excelente. Nilson, eu já contei aqui para o pessoal que você é dinamarquês, que você leciona inglês aqui na rede pedagógica. Gostaria que você se apresentasse também um pouco mais, porque tem muita gente nova aqui na rede. Eu me surpreendi muito com uma pesquisa que a gente fez e tá cheio de gente que está participando pela Então, que eles estão. primeira Bom, vez aqui. resumidamente, em 30 segundos, aí vocês já podem calcular a minha idade. Nasci em 72 na Dinamarca, eu vi a Revolução, sou primeira geração de usuário de computador, foi uma delícia de vez. E eu sou formado em Linguística Aplicada e Economia. Eu conheci minha primeira namorada, que era brasileira, na Dinamarca, e depois fui conhecer o Brasil. Eu voltei umas 4, 5 vezes, 99 e vim para cá. E desde então eu tenho trabalhado no ramo de ensino aqui, em pequenas escolas, grandes escolas de rede. Também trabalhei como examinador de Cambridge e trabalhei na cultura inglesa aqui em Campinas, São Paulo. Então tem sido uma jornada interessante. E claro, como muitos outros de fora, eu me apaixonei pelo Brasil, pela parte social do país, pelo Brasil. Eu brinco muito, né? Em 5 minutos você conversa mais com um brasileiro do que em um ano lá onde eu nasci. Então é assim, eu gosto muito daqui. Eu decidi viver, morar e trabalhar. Inclusive, é a minha filha vai para o Brasil. Eu sei que muitos brasileiros estão querendo sair do Brasil e tem muitas oportunidades interessantes lá fora, mas aqui no Brasil também tem muitas oportunidades interessantes. Então, a minha escolha foi trabalhar aqui no Brasil. Olha, Nilce, já estão elogiando aqui o seu português, que realmente é muito bom, né? Um português aí, como disse a Alcicleia Feijão, um português perfeito. Conta pra gente, Nilce, foi muito difícil aprender o A português? grande verdade é que, pela necessidade, nós aprendemos muitas coisas, não só idiomas, né? E quando eu vim para cá, eu falava pouquíssimo português. E quando você sente fome, você aprende, né? Então, eu aprendi na marra, né? Eu tenho um português, eu acho que um pouco puxado para o interior de São Paulo, né? Eu morei em Mojimirim, depois Campinas, agora em Indaiatuba aqui. Então, português, embora seja um idioma muito difícil, é um idioma que inspira, né? É um dos idiomas mais bonitos que tem, né? Tem uma lista de 4, 5 idiomas, né? Italiano está na lista, francês, obviamente, na lista, inglês está na lista, mas português, para mim, bom, eu não posso ter favorito, é melhor não falar mais nada, né? Mas português é um idioma muito bonito, bem falado. Nós experimentamos, nós tentamos, mas é difícil. De fato, português é difícil, pela complexidade. Nós sabemos disso. Até nós, né, que nascemos e moramos aqui no Brasil, em países de língua portuguesa, a gente tem muita dificuldade com o idioma. Parece que a gente nunca sabe o bastante, nunca sabe o suficiente. Como o Brasil é muito grande, né, tem também muita variação linguística entre as regiões, estados, cidades, né? E isso acaba trazendo um pouco mais de dificuldade, né? Principalmente na língua falada, né? No português escrito, é claro, a gente consegue se situar
em qualquer estado do Brasil, mas no falado realmente tem muita diferenciação. Nils, a Daniele Secato, que é participante aqui da rede, está sempre com a gente, super assídua, ela te cumprimentou em inglês, porque a Daniele não perde tempo não, ela já digitou aqui, ó, Good night, Nils. Queria que você cumprimentasse também os participantes Thank you em very inglês. much for the opportunity to be tonight. I just did a brief introduction. I got to know Brazil in the 90s. I've been living here for 20 years, working as a teacher and developer of English courses. And thank you very much for the participation, all of you, that took half an hour or 40 minutes to talk with us today. So thank you very much. Excelente, muito obrigada. A Antônia já digitou aqui também. Good evening. Pessoal que quiser treinar e aproveitar para gastar o inglês, já pode comentar na live em inglês que a gente vai acompanhando aqui. O nosso tema de hoje é globalização e socialização. E aí, Nils, conta pra gente, esses dois temas, eles realmente andam juntos? O interessante é, eles andam juntos, ao mesmo tempo não tanto. Eu falo um pouco sobre isso no vídeo, nós vamos assistir depois do nosso papo aqui, porque ocorre é que pessoas com uma certa idade, ou eu, né? Eu sou um dinossauro, né? E para nós o aspecto social, ele só funciona junto com outras pessoas fisicamente, né? Os primeiros anos da minha vida, cultivar aspecto social foi com família, amigos, eu vizinho, as crianças do vizinho e tal. Mas o que ocorreu em função da tecnologia que foi introduzido, e as oportunidades de trabalho no exterior, uma série de outras coisas, esse movimento de globalização, ele fez com que o aspecto social também vem mudando. Então, hoje, por exemplo, por sendo um dinossauro, eu posso às vezes sentir um pouco de saudade, né? Saudade daquela vida sem notificações. Já pensou numa vida dessa sem notificação? E sua vida não é uma lista de tarefas, você tem que matar todo dia? Eu lembro como era. A próxima geração, eu não quero antecipar nossa conversa, mas a próxima geração não tem essa comparação, né? Aí uma outra coisa, outro papo. Mas, não, eles andam porque a tecnologia faz com que nós podemos aprender com outros povos, com outras pessoas. Nós temos oportunidades de trabalho através da tecnologia. Em paralelo com isso, nunca houve tanto gente se sentindo sozinho. Então, por isso que eu falo que ando junto e talvez ao mesmo tempo nem tanto. Então, é um tópico muito interessante. Excelente, né, Nils? Você pontuou muito bem. A tecnologia trouxe muitas possibilidades, mas ela também pode afastar, né, as pessoas. Ela cria caminhos, mas ela também pode criar barreiras, né? Talvez a gente pudesse, se a gente fosse filosofar aqui no dia de hoje, não é a nossa intenção, a gente poderia falar da globalização, da socialização e da solidão, né? Que vem também com todas essas palavras, né? Vem junto. E, gente, comenta aí vocês se lembram da vida de vocês? Aqui eu acredito que todo mundo tem pelo menos, mais ou menos, aí de 20 anos para cima, pelo menos, né? Vocês se lembram da vida de vocês antes do celular? Antes da internet e do computador, como disse o Nils, né? Antes das notificações? Era diferente. A gente fica um pouco nostálgico, realmente, porque essa vida, ela parece muito acelerada. Não, exatamente. Né, então, eu acho que, para mim, eu vejo o ritmo mudou, o nível de paciência mudou. Então, eu vi o percurso, eu lembro quando eu enviei o primeiro e-mail, acho que foi em 92. Lá era normal esperar 5 dias para uma resposta. Faz isso hoje, já perdeu, né? Então, o tempo de execução, o tempo de espera, o tempo que você dá a outro ser humano de pensar, refletir, responder, esse tempo foi de dias para segundos. Tanto é que hoje, por exemplo, só em paralelo, né? Só em parênteses, uma observação comercial, hoje, a partir do momento que um cliente tem interesse em um produto,
você tem basicamente 1 minuto para entrar em contato ou tentar converter, senão ele já desce no funil de venda. Ou seja, a paciência do seu cliente, falando comercial agora, ele não é como antigamente, eu vou pensar um pouco sobre tal produto. Não, ele quer a resposta agora, agora. Isso também tem a ver com o assunto. E hoje, esse paciência, talvez, que a gente cultivava antigamente, talvez tem hoje nas nossas interações com outro ser humano. Percebo em mim mesmo, que essa questão de envelhecer um pouco, né, também, Erika, mas um pouco menos de paciência com outras pessoas, menos paciência, que eu quero resposta agora, vamos fazer. Então, eu acho que sim, houve uma grande mudança que vai totalmente transformar a definição que é o ser humano, né? O ser humano vai passar por grandes mudanças, interagir de formas diferentes e sentir o mundo. A gente vai sentir o mundo através de tecnologias. É uma coisa, assim, a gente tem que lembrar, desculpa falar de história, né? Mas o primeiro jogo de computador, assim, comercial, chamava-se Pong. Foi lançado em 78, num videogame chamado Atari 2600. É aquela bola que atravessa a tela, você lembra? Olha onde nós estamos hoje, jogos de computador, certo? Simulações. Nós estamos na época do Pong hoje. Referente socialização, globalização, inteligência artificial. É isso que é incrível. A gente só está no início. Estou tentando prever como é que nós vamos interagir com outras pessoas. Muito difícil prever. Quase impossível. É verdade. A gente tem que refletir sobre essas questões, mas assim, de forma... inegavelmente também a gente precisa se adaptar, né? Não dá pra gente viver na sociedade, no mundo hoje em dia, só remando contra esse movimento, né? Eu vejo algumas pessoas que resistem, acho bastante interessante, Nils. Eu trabalho com uma educadora ambiental que ela não tem celular, ela não tem WhatsApp. E aí dificulta um pouco a gente se comunicar com ela, a gente tem que ligar no telefone fixo. Você vê que abrir mão da tecnologia não tem nem jeito, né? Senão ela realmente não conseguiria trabalhar. Então a gente tem que ligar para ela no fixo. Mas uma vez ela me mandou um e-mail, o e-mail ela usa. E eu não respondi, eu não vi. E ela estava precisando muito falar comigo. Para minha surpresa, eu recebi um WhatsApp do filho dela. Então, assim, na verdade, no fundo, a gente não consegue se isolar. Né? Eu nem recomendo isso, porque também não seria saudável. Mas a gente não pode perder também essa reflexão sobre as coisas, né, que norteiam a nossa vida, nosso estilo de vida e principalmente as nossas relações. Porque hoje aqui a gente está falando sobre socialização, né, Nilson? Uma coisa, eu acredito muito nisso. Eu acredito muito em fazer determinadas coisas em determinados momentos. Por que eu estou falando isso? Se eu tiver um problema grande para resolver, eu coloco na minha agenda, para amanhã ou depois, um horário específico. Aí eu vou me preocupar nesse horário, senão eu vou ficar muito preocupado sempre. E eu estou falando isso. Faz a seguinte experiência. Entra numa pizzaria boa em São Paulo ou em outro estado, né? Uma pizzaria talvez serva uma coisa assim. Observe os adolescentes, como eles se divertem nessa noite. Talvez é o último dia do ano e eles vão sair para comer pizza. Você espera que eles conversem. E eles conversam sim, mas não muito um ao outro. Eles estão no celular. Eu acho isso interessante. Eu acho isso muito interessante, porque isso mostra de como a percepção que é estar junto, como isso é diferente entre os mais jovens hoje e os menos jovens. Mas também no aspecto de globalizar, nós temos que lembrar diferenças de povos, cultura. Eu até mencionei com o Edivaldo em outra live, o país reconquista em pessoas podendo ficar junto, na mesma sala ou casa, sem falar. Sabe qual nacionalidade é, Érica? Sabe o que é recordista? É o finlandês. O finlandês, acredite se quiser, 2 bons amigos consigam compartilhar a mesma sala em casa 30 minutos
sem ficar assim constrangido. E depois pergunta como foi o seu dia? Foi um dia maravilhoso. Tive aqui o meu melhor amigo. Tenta isso no Brasil. Passa-se 30 segundos, o povo já vai falar. Porque alguém tem que falar. Tá certo? Então, Você respondeu que é o finlandesa finlandês, é recordista, isso? quem curtiu o tempo. Sabe que eu achei que você iria dizer que é o brasileiro, porque eu sei que o Brasil é o país que Ah, mais utiliza ok, o correto. WhatsApp. Falando de tecnologia, sem dúvida, o brasileiro, por sinal, acho que é no segundo lugar de consumo de internet, né? O brasileiro está à frente, né? Mas, não, eu falo um aspecto de a definição, o que é contato social. O brasileiro não gosta de ficar com outras pessoas não Entendi. conversando. O brasileiro vai conversar, é um ser, tem faixa Uhum. preta, né, em civilização brasileira. Vai falar um monte de coisa. Verdade. A gente gosta de se comunicar, a gente é conhecido, né, como um povo que se comunica, bastante social, sociável, né? Bastante alegre. O brasileiro Não. é conhecido pelo mundo como essa pessoa bacana, E a minha alegre, pergunta é, feliz, né? E talvez seja por isso, né, que a gente usa muito o WhatsApp, porque a gente gosta de falar, tem aquela falar, falar, piada falar, velha, né? falar. Se você vê uma pessoa gravar uma mensagem em algum lugar do mundo, no WhatsApp, você sabe que é brasileiro. É porque é só brasileiro que faz, sabia? Não, é verdade. Eu sempre brinco com a minha esposa, falo assim, não é mais fácil ligar para a pessoa? Porque às vezes tem uma conversa longa, só de áudios, né? É uma coisa incrível. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque aí vem um aspecto global, né? Globalizado. Porque com novas tecnologias, vamos conhecer pessoas ao redor do mundo cada vez mais. E a questão é, o que acontece quando o cubano ou o brasileiro começa a interagir muito com o finlandês? Não sei. Então tem que ver, porque tem esse aspecto também. É para ter uma troca, né? É uma troca, é uma aproximação. Então, isso é interessante ver como é que fica essa. É verdade. E assim, gente, a gente está falando de globalização, socialização, a gente trouxe até a palavra solidão, tecnologia, e a gente não pode negar, né, que em todo esse processo a questão do idioma, né, que prevalece, que está em todas, é a língua inglesa, né, que é a especialidade aqui do professor Nils. Então, assim, como que a gente vai viver nesse mundo sem esse conhecimento? Eu queria perguntar para o pessoal que está com a gente aqui nessa live, para os professores, educadores, curiosos, estudantes. Pessoal, digita para mim nos comentários sem constrangimento nenhum, que aqui a gente está entre amigos. Você já estudou, sem ser na escola, tá, gente? Inglês. Você já estudou inglês? Sem ser na educação básica, porque a gente sabe que faz parte do currículo dos anos finais, tá? Do ensino fundamental e do ensino médio no Brasil já há muitos anos. Mas você já estudou outro idioma? Não precisa ser o inglês, pode ser outro idioma. Se você já fez um curso, num cursinho, antigamente era muito comum presencial. Se você já fez online, de forma autodidata, com materiais e etc. Coloca aqui para mim nos comentários. Vai observando aí, Nils, as respostas. Aqui, para cada 5 não, mais ou menos, eu vi um sim. Gente, a gente não precisa se envergonhar disso, mas a gente precisa É, falar sobre isso, né, eu Nilson? costumo sempre dizer que normalmente eu chamo de gatilho na linguagem comercial, o gatilho de você estudar um segundo idioma. Costuma ser uma oportunidade tangível. E tipicamente isso eu falo de dinheiro. Eu consigo um trabalho melhor estudando. E é claro, continua sendo o principal gatilho para muitos brasileiros e outras pessoas ao redor do mundo. Lembrando que só temos 800 milhões nativos de inglês no mundo, temos 4 bilhões de pessoas falando inglês, causando uma grande transformação do idioma inglês também. Mas o mais importante Uhum. é como é que você fica com uma pessoa depois de aprender outro idioma. Porque você não é mais a mesma pessoa. É, e assim com tudo na vida. Vamos pensar. Quanto mais contato você tem com outras pessoas, quando mais conversas, quando mais você investe o seu tempo em conhecer outras pessoas, tem uma grande probabilidade que mais legal você fica, mais interessante você fica, porque mais lições você acaba aprendendo. Então, no meu caso, antes
eu conheci a minha primeira namorada, que era brasileira, na Dinamarca, que levou há 25 anos aqui no Brasil. Eu não conhecia o jeito brasileiro. Eu não falo o jeito brasileiro do jeito brasileiro. Eu falo não o jeitinho brasileiro. Também não conhecia. Eu não conhecia o aspecto social. Não conhecia o Brasil, que é muitas alegrias e muitas tristezas. Esse conjunto, né? Essa questão cultural. Eu não conhecia muitas palavras antes. Ou seja, quando você aprende um outro idioma, seja qual for esse idioma, você simplesmente transforma. Você, como pessoa, vai se transformando. Você começa a enxergar outras coisas. E esse processo é um dos processos mais bonitos que eu não falo só de idioma. Você aprender uma outra coisa. Você é uma pessoa que nunca desenhou nada. Ele começa a desenhar, fica empolgado e vira uma grande desenhista. É uma outra pessoa. Então a gente tem que lembrar disso. Gatilho, dinheiro, trabalho. Eu entendo. Mas é uma transformação positiva. Você concorda? É verdade, eu concordo. A gente já teve aqui a oportunidade de receber profissionais que estudam, né, a neurociência, a neuroeducação, e eles falam pra gente que quando a gente se desafia a aprender uma coisa nova, uma coisa diferente, como no caso da música, artes, outros idiomas, a gente estabelece conexões neurais novas. Então, realmente, a gente se torna mais inteligente, mais capaz. Então, eu queria trazer a reflexão, todo mundo que comentou aí, que ainda não estudou inglês ou outro idioma, que isso, gente, pode vir a acontecer por uma necessidade, como disse o Nils, né? Um gatilho, principalmente financeiro. Não, vou estudar inglês porque eu vou ter um emprego melhor, vou ganhar mais. Ou a gente pode extrapolar. A gente pode se dedicar ao estudo de uma segunda língua para a gente se aperfeiçoar enquanto profissional, enquanto pessoa também, né? Para a gente exercitar até a memória. Muita gente ultimamente está preocupada com Alzheimer, né? Que está cada vez mais comum, né, Nils? Estudar idiomas também pode ajudar a gente a prevenir o Não, envelhecimento sem precoce, dúvida. não é Eu verdade? acho que é uma questão de como é que você percebe ou pensa no vida. O que é que todos nós temos em comum? A gente tem várias coisas em comum, mas uma das principais coisas que todo ser humano tem em comum é a necessidade de aprender desde o primeiro dia até o último. E quando mais nós abraçamos isso, eu não falo só de fazer grandes, longos cursos caros, online. Não, eu falo sobre do tipo, todo dia você senta no sofá à noite, assim, bate um papo com os seus queridos, ou reflete se você mora sozinho. O que eu aprendi hoje, na verdade? Eu vi uma coisa interessante hoje que eu aprendi. E muitas vezes nós vamos pensar, oh, que coisa eu não sabia, que interessante. Eu acho que são momentos importantes. E um outro idioma, ou uma outra atividade, como você mencionou, faz você um ser humano, eu acho que mais saudável. Saúde, né? É corpo e mente. É clichê falar, mas é verdade. Muitos clichês são as verdades, por isso que vira clichê. Então, é difícil você ser uma pessoa saudável, só o físico, o corpo é saudável, mas a mente não, e vice-versa. Então, esse aspecto é muito interessante e muito. E o professor, ele que conhece o processo de aprendizagem, como que se dá a aprendizagem, ele não pode se amedrontar, né? Falar, o inglês é difícil, estudar um outro idioma é difícil. Se não, se coloca na posição do seu aluno. Aprender coisas novas é difícil mesmo, é um desafio. A gente sabe que na vida adulta a gente precisa se esforçar até um pouco mais, porque as crianças aprendem com muita facilidade. Mas isso não pode ser motivo para a gente dizer que não vai estudar, não. Sabe por quê? Eu quero que todo mundo aqui faça a seguinte projeção. Eu sei que aqui a gente tem gente com 20, 30, 40, 50 anos de idade, né? Daqui a 10 anos, Nils, eu tenho certeza que daqui a 10 anos é muito pouco, passa depressa. O professor que não souber nada de inglês, ele vai ter dificuldade no mercado de trabalho. Já começaram a ter dificuldade, mas daqui a 10 anos a diferença vai ser muito grande entre quem sabe um outro idioma e quem não sabe.
E eu acho que as pessoas precisam pensar nisso, porque 10 anos é um tempinho bom para se Não, preparar sem até lá, né? dúvida. Você colocou 10 anos, eu não sei quantos anos vai ser, se é 8, se é 9, se é 6 ou 7, mas dá tempo, sempre tem tempo. Na verdade, quando mais a gente, amanhã, semana que vem, ano que vem, quando mais a gente faz isso na vida, a gente costuma se arrepender depois, né? Na verdade, com quase tudo, é melhor já resolver logo de cara, porque os problemas, né, costumam se acumular. Então, é, eu acabei falando um pouco de mercado de trabalho, eu peço até desculpa, porque não é o tema, mas acaba globalização e a parte social, hoje em dia, parte social e trabalho, na verdade, um elemento puxa o outro, né? É que hoje em dia, muitas empresas buscam pessoas em outros países, ou seja, tem empresas lá fora que buscam brasileiros para trabalhar home office, acontece. E é claro, o principal utilizado é o inglês. E possivelmente, em função daquilo que está acontecendo no mundo hoje, inglês vai ter concorrência. Em termos de beleza, tem outros idiomas que talvez já ganhou do inglês, né? Sabe que eu gosto muito francês e italiano, né? Eu também gosto de alemão. Mas tem o francês e italiano, tem uma coisa especial. Mas pelo que está acontecendo no mundo, eu acho que ambos cantonês e mandarim certamente vai crescer. Eu acho que também a língua da Rússia também. Russo também vai crescer. Então, mas inglês, por muitos anos, é continuar a ser o principal idioma mercantil. Porque o inglês em negócio, o inglês Precisa. em trabalho, em função o que foi a primeira globalização do mundo, indiscutível. Porque, na verdade, nós vivemos o segundo globalização. A primeira é a tentativa de fazer Uhum. a globalização na imagem do Reino Unido, que falhou em 1914 com a Primeira Guerra Mundial. Mas até então a Inglaterra buscava um domínio mundial. Agora é a segunda tentativa, digamos, e Uhum. Anglo de novo. Estados Unidos, né? E também chegou no momento agora que há uma tentativa de um pivô em função do que está acontecendo na Ucrânia. Mas é muito interessante, porque volta a essa questão. Eu posso, assim, não, eu não quero outros idiomas, eu já aprendi o que eu preciso aprender, tá bem, as coisas estão boas. Mas a coisa pode estar boa hoje. Mas o mundo realmente vem mudando muito, muito, e assusta. Esse vídeo que nós vamos assistir um pouco, Eric, eu vou falar um pouco sobre isso, porque as mudanças são muito. São novas plataformas, novas mídias, novas ferramentas, a inteligência artificial que também vai pressionar a classe média. Tem muita coisa acontecendo e uma das formas de lutar contra isso e virar um papel assim atraente com pessoa no mercado de trabalho é realmente estudar idiomas também. Tá? Na minha opinião, Nils, essa cobrança do professor está até demorando aqui no Brasil, sabe? A gente vê que em várias profissões o inglês já é exigido. Hoje em dia, para você trabalhar na recepção de um hotel, para você trabalhar com vendas, para você trabalhar com marketing digital, em uma série de ramos, né, em uma série de ofícios, a pessoa tem que saber inglês, tá? E hoje em dia não serve saber só o basiquinho, não. Tem que estar em constante desenvolvimento. Eu acho até que na educação está demorando muito cobrar do professor conhecimento em língua inglesa, tá? Eu vou falar da língua inglesa, gente. Eu sei que existem outras línguas em que a gente pode se aperfeiçoar, mas ela, inegavelmente, é a mais falada em todo mundo. Dessas, né, que a gente pode aprender aqui no Brasil. A gente sabe que o chinês e o mandarim realmente tem muita representatividade, mas que tem mais aplicação aqui na nossa realidade, principalmente aqui na América, no Ocidente, né? Então, olha só, o professor não tem sido cobrado. E quando o sistema educacional começar a cobrar, vai ser de uma vez só. E com 1 mês, 6 meses, não dá para você se desenvolver tanto. É claro que você sai do lugar, mas não dá para você desenvolver tanto. Então, é bom o professor se antecipar. Aqui no Brasil, Nils, eu não sei se você tem conhecimento, já existe um movimento na educação privada. Começaram a pipocar escolas bilíngues em todo o Brasil. As escolas bilíngues sempre existiram, escola americana, franco-suíça, etc. e tal, mas começaram a surgir escolas em todas as capitais bilíngues.
E eu conheço essa realidade de perto. As escolas bilíngues não estão encontrando pedagogos bilíngues para contratar. Aí sabe o que eles fazem? Eles estão contratando jovens que às vezes não têm nem curso superior, mas sabem inglês. Jovem que fez intercâmbio, jovem que fez letras em inglês e dá aula em cursinho de inglês e estão colocando dentro da sala de aula. Por quê? A escola não tem no mercado de trabalho pedagogos com conhecimento em Não, língua inglesa, essa é né? uma Então, subobservação que está acontecendo. Na verdade, o crescimento de escolas bilíngues, eu acho que até surpreendeu os especialistas, né? Quem fez o forecasting há 20 anos atrás já começava, né? Eu não lembro o ano que o primeiro Mayfair vim para o Brasil, mas o crescimento do Red Balloon, Mayfair, muitos outros, foi assim, absurdo, né? Cresceu muito rapidamente. Por dois motivos. De um motivo é que ele representa, sim, uma oportunidade, um bem para criar uma coisa interessante, por vários motivos. Eu tenho muita coisa a falar a respeito, eu nem sempre concordo com tudo, mas é muito interessante. E tem mais uma coisa, ele gera uma economia grande. O aluno pititi, ele é, digamos assim, o melhor cliente aqui. Não, deixa eu mudar isso. Desculpa o humor negro aqui da Érica. O melhor cliente aqui, aquele cliente que não está mais conosco, né? Desculpa, né? Mas é uma brincadeira de uma mas crianças, né? Você tem a longevidade. É um cliente que vai ficar por muito tempo. A criança está feliz, fala bem para os pais, ele na escola. Então não é só que a escola bilíngue faz um excelente trabalho, é que é uma grande oportunidade. O crescimento foi em função disso também. E a gente vê, né? Como é difícil quando há esses picos, os crescimentos de achar os profissionais. Eu queria só colocar em parênteses, Érica, essa questão do inglês no Brasil. Tem aquela estatística cruel, né? Na verdade, menos do que 5% da população brasileira fala inglês. Fala inglês a nível avançado para cima, né? Tem algumas questões econômicas e como o Brasil funciona como país, com classes, oportunidades. Mas tem outras coisas também que não pode esquecer. Que se áreas específicas no Brasil que cresceram demais com português. Então, por exemplo, você tem aqui onde eu moro, no Ribeirão Preto, tem as melhores tecnologias de agricultura do mundo. E lá português é o primeiro idioma. Então, você tem alguns elementos que atrasa essa obrigação de aprender inglês. Então, é uma luta, assim. Então, é um processo. Mas, voltando ao ponto de partida, né? Não deve só, na minha opinião, buscar aprender outro idioma e eu preciso isso para um trabalho semana que vem. Vai fazer bem. O que você buscar aprender na tua vida vai fazer bem quase tudo. Né? Nem tudo, mas quase tudo. Acho que é importante. é. Eu quero até esclarecer aqui, vi um comentário aqui de uma colega. Gente, eu não estou falando do pedagogo para ele dar aulinha de inglês, não, tá? Isso aí é coisa do passado. Eu estou falando do pedagogo que vai ter que dar aulas em inglês. Não estou falando da matéria de inglês, não, hein? Ah, é difícil para o pedagogo dar aula de inglês? É. Mas nós já estamos, ó, lá na frente. Já é exigido do professor da educação básica dar aulas em inglês, esse que é o projeto das escolas bilíngues. A criança faz algumas disciplinas, se não todas, em outro idioma. Então, você não vai ter que dar aula de inglês, ensinar vocabulário, não. Você vai ter que dar aula dos conteúdos que você já conhece em outro idioma, né? E eu queria que a gente quebrasse aqui, Nils, algumas objeções. Eu vou te passar duas e eu vou deixar a palavra com você. A primeira que eu vi aqui nos comentários. Estudar inglês é caro. O salário do professor não dá. Essa foi a primeira objeção que eu vi. E a segunda é, professor não tem tempo para estudar inglês. O que você acha disso? Bom, primeiro, vou te responder. Tem duas coisas para dizer. Primeiro é que eu estou vendo aqui que muitos estão falando que áudio está travando. Desculpa pela internet, nós temos um temporal aqui muito ruim aqui na cidade de São Paulo. A questão de não ter tempo, né, realmente é um mito.
tá? Porque, na verdade, tem o tempo que tem. É questão da prioridade. Às vezes, você tem que definir o seu tempo, tá? E, é claro, definindo tanto tempo para uma atividade, pode ser uma outra que não vai ter. Mas é assim, né? Na verdade, a vida é assim. Então, essa questão não tem tempo, aí buscar e achar tempo. Tempo também não é necessariamente eu vou sentar 8 horas por dia para estudar inglês, ou alemão, ou francês. Não. Pode ser bem menos, mas com uma certa frequência. Pode ser uma rotina. Eu, por exemplo, eu tenho uma consciência referente à minha filha, que eu trabalho muito. Então, eu busco brincar bastante com ela, mesmo que eu tenho muitos projetos para fazer, né? Então, eu também não tenho tempo, mas minha filha precisa de mim. Então, você fala, não é a mesma coisa. A família é mais importante. Não, mas você é importante. Nós precisamos você. Nós precisamos seu esforço, seu talento, né? Então, é isso. Você estudando o idioma, ou você buscando melhorar sua perspectiva, estudando alguma coisa, a sociedade fica melhor. A gente precisa dessa atitude sua. Tudo melhora. Não é? Então, é Com isso que eu certeza. penso. Então, isso foi o tempo. A questão do dinheiro, vou estar com os valores do nosso curso, né, Érica? Mas existem, sim, no mercado brasileiro, cursos de inglês absurdamente caros. Sim, existe. Mas, mas- Ai, antigamente, né, na minha infância, assim, que eu me lembro, estudar inglês era um luxo. Eu não estudei inglês quando era criança, era um luxo. Você ir para uma escola de inglês era muito caro. A mensalidade se equiparava à mesma mensalidade que a gente pagava na escola ou superior, né? Então os pais não podiam colocar. Mas hoje, gente, com o advento da tecnologia, a pessoa que quer estudar inglês, ela consegue estudar assim, praticamente de graça, tá muito Nós barato, hoje, né, Nilson? eu que trabalho com inglês, eu trabalho com curação de conteúdo, né? Então, eu monto cursos, eu faço conteúdo, trabalho com plataformas. O meu trabalho, de certa forma, fica cada vez menos valorizado, eu sinto, porque pela oferta que tem, a concorrência que tem, é claro que os valores tendem a baixar. Então, nunca houve um melhor momento de estudar. Eu diria qualquer coisa. Por quê? Tem muitos recursos online, tem muitos cursos bons, inclusive para nós, que é muito bom. E, por causa da imensa concorrência, não apenas tem um elemento, é urgente agora, na verdade, é muito urgente, mas pela quantidade de cursos excelentes no mercado, o preço tem muito curso acessível no mercado, e tem curso que continua muito caro, mas não precisa pegar o mais caro. Então, não, as tuas observações, na verdade, eu não concordo, nem com o tempo, nem com o dinheiro. É, não concordo. Muito bem. Pessoal, nós estamos aqui com o Nils Nielsen. Ele é dinamarquês, mas mora no Brasil e tem um excelente português, como vocês Então, podem ver. Inclusive, vocês disseram a mesma coisa. Ele é professor de inglês aqui na rede pedagógica. Vocês podem fazer o curso Inglês Básico, Inglês Intermediário com Nils Nielsen, aqui na RPEAD. Inclusive, eu vou colocar lá na plataforma onde vocês estão acessando os materiais da semana, Rede Pedagógica, todas as informações para que vocês possam se matricular no curso do Nils, que está com descontão, gente. Um semestre inteiro de inglês por 50. E eu não estou falando 50 por mês. São 6 meses de é inglês muito por bom. R$ 50. O Nils, gente, que nasceu numa vida a dólar, deve pensar assim, meu Deus, é muito Eu não baratinho sabia o que meu vocês fizeram. trabalho. Vocês não me contaram, hein? Não, brincadeira. Mas, Descontão. É para o professor não ter desculpa nenhuma para não estudar inglês, para começar a estudar, né, gente? Porque estudar inglês
É um processo contínuo. Eu não vou enganar ninguém aqui. Não vou prometer inglês em 6 meses, inglês em 1 ano, porque o inglês, o aprendizado de um segundo idioma, vai muito além da gente aprender a escrever, falar e adquirir vocabulário. A gente começa a aprender sobre uma outra cultura, é um outro jeito de pensar. Então, eu não estou prometendo aqui, faça inglês e aprenda em 3 meses, nada disso. Eu estou te dando a oportunidade de você começar. Primeiro passo, né? Você vai se organizar, vai fazer um planejamento, como o Nils disse lá no começo da nossa live, né? Para organizar o seu tempo. E a questão do orçamento já não é mais um problema, porque tá bem baratinho o desconto que a gente está dando para vocês. Tá? Mas essas informações sobre o curso, como fazer, como pegar o desconto, coloco lá na plataforma. Quem tiver dúvida pode perguntar depois por direct, tá? Que a gente precisa aproveitar a presença do Nils aqui para discussão do nosso assunto. Eu queria, Nils, que você falasse a respeito do vídeo que você preparou para o pessoal, que a gente vai assistir daqui a pouquinho, um vídeo lá no YouTube da Rede Pedagógica que o Nils gravou para Esse vocês. vídeo, eu busco falar um pouquinho sobre como é que vai ser este mundo globalizado, referente a como nós vamos interagir no futuro. A primeira parte fala um pouco sobre tecnologia e tenta prever um pouco o que está por vir. Como é que será que no futuro vão interagir? Eu dediquei uma pequena porção contemplando se esse desenvolvimento é tudo bom ou se tiver possivelmente alguns desafios ou problemas nesse processo, né? Então, falamos um pouco sobre as que vocês conhecem, talvez tenha uma tecnologia, uma ou outra que vocês não ainda chegaram a conhecer, e talvez com outro momento, uma ideia para uma outra live. Eu queria muito falar sobre esse assunto, o elefante branco, inteligência artificial, o impacto para a profissão. Mas isso fica para outra live. Aí isso é um assunto para outra live, tá bom, Eric? Mas nesse vídeo nós vamos falar sobre como é que as pessoas, as novas gerações vão comunicar, como vai ser esse vida social através de tecnologia, e as oportunidades que traz e os possíveis desafios, problemas. Excelente. Pessoal, o vídeo do Nils, ele tá em inglês, tá? Não precisa se assustar, não é um vídeo longo, ele tem 7 minutos. Vocês podem utilizar o recurso de legenda do próprio YouTube e a Rede Pedagógica vai disponibilizar também, tá? A versão legendada para vocês. Mas eu gostaria que vocês fizessem, né? Aplicassem a vocês mesmos esse desafio de assistir esse vídeo em inglês do professor Nils, que ele preparou, dando aí, ó, uma pitadinha do que vem no futuro. É como você olhar o futuro, ó, pelo buraco da fechadura. O Nils vai falar sobre algumas previsões para o futuro. É um material muito legal que, inclusive, você copia o link lá no WhatsApp, lá no YouTube, você pode compartilhar no WhatsApp com seus amigos. A gente compartilha tanta coisa sem graça, por que não compartilhar um conteúdo bom como esse? Tá? O Nils caprichou no vídeo, então quero que vocês prestigiem, assistam, dê like, curta, comente e compartilhe com seus amigos esse material. A Rede Pedagógica está disponibilizando em inglês e vocês serão notificados também quando a gente disponibilizar a versão... já tem a versão legendada, gente. Já tem, já ficou pronta, tá? Então, vocês podem assistir em inglês com a versão legendada e compartilhar Érica, eu preciso falar uma coisa sobre prever o futuro, né? Que hoje de manhã eu pensei assim, que tipo de camiseta será que a Érica vai estar? Eu acho que ela vai com verde azulado hoje, por isso eu pintei minha parede para combinar com você, sabia? Nossa, né? Nils, essa sua bola de cristal tá muito boa, hein? É isso. Gente, Nils, a cor da minha camiseta. Então, se eu fosse você, não perdia esse vídeo, não? Revelações aí do Nostradamus, Nils. Mas isso aqui é menos dramático, mas é isso aí. Bom, vamos para a vida, Érica? Vamos sim. Queria só corrigir aqui a informação a respeito dos vídeos que estão disponíveis. A gente tem a videoaula em inglês com legenda em português e tem também sem legenda, não é isso, produção? Isso, em português sem legenda.
Em inglês também. Então, gente, tem um material em outra versão que vocês podem compartilhar também, tá? A gente vai fazer um intervalo agora para assistir esse material do News e a gente vai voltar às 20h15, tá? A gente ainda tem 5 minutinhos de live aqui pra gente encerrar, pra gente se despedir e a gente retorna ao vivo às 20h15, tá bom? Nils, vou deixar contigo a palavra para você encerrar. Com boas previsões, Nils. Me faça boas previsões. Eu vi que algumas pessoas fizeram uma pergunta específica para mim sobre, professor, foi difícil aprender português? Várias pessoas perguntaram. A experiência foi assim, eu peguei um livro amarela, capa amarela, eu não lembro, mas que era português para estrangeiro. Aí eu comecei a estudar os verbos. Né? Aí eu comecei, está complexo, mas está indo. Indicativo, né? Aí quando eu virei a página, era substantivo, de repente. Aí eu pensei, tem que aprender tudo isso também. Então, a resposta para a pergunta foi difícil de aprender português, os verbos foi. Conjugações foi. Esse esquema de masculino e feminino, pode parar com isso. Isso confunde muito, né? Porque assim, isso complica para estrangeiro, veja bem. Foto. Aí eu penso, foto deve ser foto, né? Não, é fotografia. Fala foto, aí ficou. Então, não, português se complica para gringo, sim. Mas convivência, né? Falando sério agora. Convivência, necessidade e praticar, né? Não ter medo de falar. Muitos brasileiros têm. Não, eu quero aprender inglês, tá? Mas eu ouvinte, né? Eu trabalhei como professor muitos anos no Brasil. Aqui o país é repleto de ouvintes, né? Não, você precisa. Vai jogar tênis? Você vai aprender muito assistindo Nadal, Federer jogar. Eu não jogo mais aqui, infelizmente. Mas para realmente jogar tênis, tem que pegar a raquete, né? Senão não vai. Então é assim com muitas coisas que tem que praticar mesmo. Mas português, pelo estrutura dos verbos, é difícil. Mas vocabulário menos. Vocabulário. Inglês, problema, cidade, tá fácil. Não pode reclamar do vocabulário. Substantivos é fácil, os verbos não tão fácil. Bom, encerrando com previsões, eu acho que a previsão é que nós temos um grande desafio no futuro, porque além de competir com ser humano, e no mundo globalizado, pessoas de outras países, logo nós vamos competir com máquinas também. Então, a melhor coisa que a gente faz é com muita vontade, muita e coração no lugar certo, tentar visualizar e criar um mundo bom. Aí a gente ainda pode fazer. Eu acho que isso tem que fazer. Muito bem, professor Nils Nielsen, aqui na 12ª semana Rede Pedagógica. Professor, compartilha com a gente também o seu Instagram. Tem muita gente que já quer lhe seguir nas Olha, redes o meu, sociais. na verdade, chama-se meu nome mesmo. Eu tenho dois, temos dois. Vocês ofereceram um para mim, né? Você lembra o meu aí? Foi, eu não lembro. Do telefone móvel aqui. Você lembra, Eric? Sim, olha, o professor Nils, ele está falando com a gente do perfil Rede Aprendizagem, mas se você quiser segui-lo nas redes sociais, é só buscar pelo nome dele, Nils Nielsen. Se você não sabe como escrever, é só colar em um dos posts aqui da Rede Pedagógica de Divulgação, tem como se escreve o nome do professor Nils, tá? Aí vocês podem segui-lo nas redes sociais. Vamos fazer uma foto, Vamos Nils? lá. Essa vai para o futuro, hein? Pessoal, tira um print, marca a Rede Pedagógica nos stories para a gente compartilhar esse nosso momento de hoje e incentivar mais e mais pessoas a participarem aqui com a gente. Olá, sorria, Nils! Muito bem. Muito obrigada, Nils, por esse momento hoje. Foi ótimo. Você, como sempre, muito excelente, divertido, uma pessoa super agradável. Eu tenho certeza que a sua fala deixou muita gente aqui preocupada e deixou também muita gente animada, novos planos aqui. Foi isso que eu queria. Nos comentários. Muita gente querendo aprender um novo idioma a partir aqui da sua fala, viu? Muito obrigado pela Parabéns. participação. E o tempo com vocês é sempre um tempo bom. Eu estou ansioso já para a próxima live com vocês.
Obrigada, Nilson. Abraço. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Pessoal, esse foi o professor Nils Nielsen. Tá vendo só? Foi ótimo. Talvez você nem tenha pensado que uma live sobre globalização e socialização seria assim tão leve, tão descontraída, né? Eu espero que você tenha realmente mudado a sua percepção a respeito de algumas coisas, né? E que você possa sentir-se, sim, incentivado a se aperfeiçoar. Se não for no inglês, que seja numa outra língua. Mas se não for em outro idioma, tudo bem, eu respeito a sua opção. Mas que você tenha desafios, né? Que você busque novos aprendizados nesse ano de 2023. Isso faz bem para a saúde do nosso corpo, faz bem para a saúde da nossa mente e a gente está dando o exemplo. Como educadores que somos, a gente precisa estar em constante aperfeiçoamento profissional e desenvolvimento pessoal. Como é que nós, professores, que ensinamos crianças e jovens e até adultos de todo o país, aqui no Brasil, por exemplo, a gente vai ficar resistindo a aprender coisas novas se a gente ensina justamente o contrário, que o mundo do aprendizado e que o mundo do conhecimento é um mundo maravilhoso. Então, vamos deixar essas ideias de preguiça, de que não tenho tempo, de que não tenho dinheiro no passado. Em 2023 vai ser diferente. E se o seu projeto é estudar inglês, eu faço o convite para que você comece estudando aqui, na Rede Pedagógica, no curso completo de inglês básico do professor Nils Nielsen. Atenção, pessoal! Tem cupom de desconto para todo mundo que se inscreveu na semana. Com esse cupom, o curso de 6 meses sai por apenas R$ 50. Atenção, não é 50 por mês. São 6 meses de inglês por apenas R$ 50. Você pode pedir o seu cupom aqui no direct do Instagram, que a gente vai responder te dando um linkzinho do WhatsApp da rede. Mandando a mensagem lá no WhatsApp, a nossa equipe já te manda o cupom e te ajuda a fazer a compra do curso, tá bom? É presente da Rede Pedagógica, sim. Tô fazendo uma venda? Tô, gente. Mas olha, o curso do professor Nils, 6 meses de curso, vale muito mais que R$ 50. Você é professor, você sabe o tanto que vale o trabalho de planejar uma aula, de gravar uma aula, gente. É tão difícil fazer um vídeo bom. Professor Nils gravou dezenas de aulas dentro desse curso e você pode adquirir o curso por apenas R$ 50. Então, é realmente um valor simbólico. Não perca essa oportunidade única. Estou esperando todo mundo lá no YouTube para assistir o vídeo do professor Nils, onde ele faz previsões sobre o futuro. Curta, comente. Se você quiser comentar em inglês, arrisca, comenta em inglês, usa o Google Tradutor, não tem problema. Quero ver você participando. Copia o link do vídeo lá no YouTube também e compartilha com seus amigos no WhatsApp, tá? Para incentivar mais e mais pessoas a se aperfeiçoarem nesse ano de 2023, tá? Quem quiser ir para o YouTube já pode. A gente tem horário para voltar aqui ao vivo, tá bom? A gente tem horário para voltar ao vivo às 20h15, porque a gente tem a live, a segunda parte do minicurso do professor Lino de Macedo, tá? Hoje ele vai falar bastante sobre Piaget. Você não pode perder essa aula, tá bom? E quem quer receber o cupom, atenção! É só pedir no direct aqui do Instagram, tá? Quem já tem o contato de WhatsApp da Rede Pedagógica pode pedir pelo WhatsApp. Quem quiser pedir por e-mail, pode pedir também. Aqui no perfil do Instagram, quando você clica lá em cima em e-mail, aparece o e-mail da Rede Pedagógica, tá bom? Tem o saque@redepedagógica.com.br e tem o cap@redepedagógica.com.br. Só fica difícil para a gente enviar cupom pelos comentários. Então, pedir cupom no comentário aqui do Instagram não funciona. Porque se eu responder o comentário te dando seu cupom, outra pessoa pode ver e usar o cupom no seu lugar. E tem um cupom reservado para cada um de vocês aqui na rede, tá bom? Manda direct, WhatsApp, inbox do Facebook ou manda um e-mail pra gente. Se a gente não responder hoje, eu prometo que no máximo amanhã você vai receber o seu cupom de desconto.
Combinado? Todo mundo pro YouTube. E às 20h15 eu vou fazer a chamada aqui no Instagram, tá?